Eu fui militar, né? Fui militar e bastante cedo, tinha 17 anos, em Cuba. Fiz parte do primeiro grupo de estudantes que foi estudar em Cuba. Em 77 eu tinha 16 anos. Em 78 fui voluntário para o exército. Ora, em Cuba nós líamos bastante. Aprendemos a desenvolver a leitura literária. Estou aqui a falar de autores que eu gosto, por exemplo, Alejo Carpentier, que para mim é um dos maiores escritores de língua espanhola, não sou cubano. Vários romances dele. Nicolás Guillén, por exemplo, que é o maior, considerado o maior poeta cubano. Nós aprendemos, e ainda em Cuba, durante os 3 anos que estive lá, de 77 a 80, foi quando nós descobrimos uma série de autores europeus, ingleses. Shakespeare, por exemplo, a gente descobriu nessa altura, não é? É claro, a gente volta e tal, estamos no exército, depois eu decidi continuar a estudar, e quando continuo a estudar, foi quando começou a revelar-se alguma tendência, alguma inclinação para a área da literatura. E os professores de literatura, chamados a atenção pelo meu desempenho, perguntaram se eu não queria seguir a área da literatura. Eu fiquei meio na dúvida, mas porque isso significava uma profissão garantida, acabei embarcando por aí. Posso citar 2 livros que eu nunca me esqueci, que recomendo sempre. O Primo Basílio, O Crime de Padre Amaro, Essa de Queiroz. Para mim essa é uma coisa fantástica. Não apenas por causa das ações que ele narra e que nos vão puxando para querer saber como é que isto vai terminar. É o caso específico dessas 2 obras, onde existe uma transgressão na conduta e a gente quer saber como é que essa transgressão vai ser recebida, como é que ela vai ser ressarcida, como é que ela vai ser paga, como é que ela vai ser cobrada. Mas fora isso, acho que essa é um dos autores que também ensina melhor a ler, a dominar a língua portuguesa. E não é por acaso, pois, que eu costumo colocar ao lado de Essa de Queiroz, o português, Machado de Assis, que é um brasileiro. Quer dizer, são aqueles romances que a gente lê, a gente mergulha na história, mas também a gente vai mergulhando numa linguagem que nos vai preparando para melhor desempenharmos também a nossa atividade linguística. Como melhor falar, como melhor comunicar, como melhor escrever. Sobretudo esses 2. Depois vieram mais outros, né? Seja de Portugal, Fernando Pessoa, por exemplo. Eu adoro ler Fernando Pessoa. Não me lembro agora especificamente de nenhum título, nem de nenhum poema, mas adoro Pessoa porque sempre nos surpreende na sua linguagem. É uma linguagem correta, uma linguagem límpida, e eu adoro isso. É claro, não quer dizer que não adoro, por exemplo, um João Guimarães Rosa, que é um português diferente, é um português que recolhe as diferenças e os contactos, os choques das línguas africanas e a língua portuguesa no Brasil. Um pouco aquilo que faz o Mia Couto. Quer dizer, não é aquela língua padrão, mas tem uma linguagem e tem ações que nos chamam a atenção. E a gente vai evoluindo por aí. Então isso, para mim, é um estímulo. É um estímulo. Sempre aprendemos e ganhamos sempre mais alguma coisa quando lemos um romance, quando lemos uma novela, enfim, quando lemos um poema, quando ouvimos uma canção muito bem elaborada em termos de linguagem, em termos de ritmo, em termos de, enfim, de rima, etc. Sei lá, a gente vai mergulhando por aí. Enquanto a língua portuguesa, com base em Portugal, sempre seguiu o modelo padrão, a língua portuguesa no Brasil já não. Por quê? Exatamente porque entrou em contacto com as línguas dos indígenas, dos índios das Américas, mas também entrou em contacto com as línguas dos africanos. Então isso acho que contribuiu muito para enriquecer a língua portuguesa. Comparativamente, poder-se pensar na língua inglesa da Inglaterra, não é? E a língua inglesa dos Estados Unidos. O que é que modificou a língua inglesa nos Estados Unidos? Exatamente o contacto com outros falares. Eu acho que a dinâmica da vida, a dinâmica do mundo, o contacto com outras realidades vai enriquecendo essa língua. A língua portuguesa que se fala em Moçambique hoje em dia, que é aquilo que a gente chama de português de Moçambique, é diferente do português que se fala em Portugal. Há muitas palavras que provêm das nossas línguas nativas, provém do conceito que o nativo moçambicano tem da vida, e que vai introduzindo novos vocábulos na língua portuguesa. Isso enriquece a língua indiscutivelmente. E já existe, inclusive, uma gramática do português de Moçambique, que eu acho isso interessante, um dicionário, aliás, do português de Moçambique. Eu acho isso interessante. E se formos a olhar para o português de Moçambique, português de Angola, particularmente, inclusive o português da Guiné-Bissau, e juntarmos com o português de Portugal e o português do Brasil, não restam dúvidas que hoje em dia também a língua portuguesa é uma língua riquíssima, com muitos novos vocabulários, muitas novas construções sintáticas, muitas novas significações do ponto de vista semântico.
Eu acho que a grande vantagem, inclusive, da língua portuguesa, e nesse sentido passo a redundância, nesse sentido faz muito sentido pensar-se no Dia Mundial da Língua Portuguesa, é a capacidade que essa língua tem de unir povos extremamente distanciados. Quer dizer, somos cerca de 250 ou 300 milhões de falantes de português, mais ou menos isso, entre 250 e 300 milhões. Quer dizer, eu me entendo com o indivíduo que está em Timor, eu me entendo com o indivíduo que está em Macau, de alguma forma, embora Macau trabalhe mais com a língua chinesa. Mas pronto, eu me entendo com quem está em Timor, eu me entendo com quem está em Cabo Verde, eu me entendo com quem está em Portugal. Isso para mim, quer dizer, é muito bom. A CPLP, os países de língua portuguesa, conseguem se reunir, entenderem-se, dialogarem-se, interagir, exatamente porque têm uma mesma língua. E isso é muito bom. Eu acabo agora de sair de um projeto do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que é a produção de um conjunto de 9 textos, ou de 9 livros. Um livro de cada um dos países da CPLP, que são 9. Para quê? Para que esses livros possam circular nas escolas secundárias de todos os países. Eu acho isso uma coisa fantástica, porque não é só a língua, a variedade local de cada um desses países que vai circular, mas são as nossas culturas também que se vão encontrar, são os sonhos de melhor desenvolver conjuntamente que se vão desenvolver. Então, eu acho que por causa disso vale a pena a gente celebrar o Dia da Língua Portuguesa, sim senhor, e cada vez mais